Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve Roma. Sejam todos muito bem-vindos, né? É com alegria que nós continuamos a nossa série aqui no nosso canal sobre os deuterocanônicos, né? Em defesa dos deuterocanônicos, aqueles livros, né? Que são recusados, né? São rejeitados pelos protestantes que gozam de mesma autoridade dos protocanônicos, né? Então, nós estamos nessa sequência de vídeos aí falando sobre os deuterocanônicos em defesa da fé católica. Quero dizer para você de antemão que se inscreva no nosso canal, não se esqueça de deixar seu like, também de apertar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar. Não se esqueça também de se inscrever nos demais canais católicos, né? Hoje nós temos aqui uma gama de canais, de blogs católicos, de apostolados católicos aqui na internet. É importante que você, católico, se inscreva nos demais canais católicos. Nós temos inúmeros, né? Vou deixar aqui a descrição do nosso vídeo de alguns canais católicos que a gente acompanha, que a gente também somos parceiros, somos amigos e estamos aí nessa luta em defesa da fé católica. Nós pensamos em fazer apenas um vídeo, né? Fazendo a refutação dessas acusações protestantes contra os deuterocanônicos, mas ia ficar demasiadamente grande, longo o nosso vídeo. Nós iremos fazer então alguns vídeos tratando dessa questão. Pois bem, antes da gente começar pelas acusações protestantes e também fazendo a nossa refutação a essas heresias e acusações sobre o livro de Tobias, vamos conhecer um pouquinho sobre o livro de Tobias, fazendo aqui uma leve introdução a esse livro. O livro de Tobias é uma história que conta um relato de uma família. Tobit, um exilado da tribo de Neftali, residente em Nínive, homem piedoso, observante, caridoso, fica cego. Seu parente, Raguel, em Ecbatana, tem uma filha chamada Sara, que viu morrer sucessivamente 7 noivos, na noite do casamento, pelo demônio Asmoneu. Tobit e Sara, cada qual por seu lado, pede a Deus que os livre destas condições. Destas duas infelicidades e destas duas preces, Deus levará uma grande alegria a todos. Ele envia seu anjo Rafael, que conduz Tobias, filho de Tobit, à casa de Raguel, que faz com que ele case com Sara e lhe dá o remédio que curaria seu pai cego. É uma história edificante, na qual tem um lugar notável os deveres para com os mortos e o conselho de dar esmolas. A noção de família é mostrada de forma emotiva e encantadora. Desenvolve uma noção muito elevada do matrimônio. O anjo Rafael manifesta e ao mesmo tempo esconde a ação de Deus, do qual é instrumento. É essa a providência cotidiana, essa proximidade de um Deus bom e fiel que o livro convida o leitor a conhecer. Não há unanimidade acerca da data da composição do livro. Para alguns, teria sido escrito provavelmente entre os anos 200 e 180 a.C. Para outros, em uma data posterior, mas tudo indica que realmente foi escrito entre 200 e 180 a.C. O livro pode dividir-se nas seguintes seções. Primeiro, a história de Tobit. Segundo, a história de Sara. Terceiro, preparação da viagem. Quarto, viagem à Média. Quinto, casamento de Tobias e Sara. Sexto, revelação de Rafael. Sétimo, cântico e profecia de Tobit. Pois é, já demos uma pequena olhada nessa introdução do livro de Tobias, agora vamos às acusações protestantes. O problema maior disso tudo é que os livros apócrifos são livros, por serem passivos de erro, que erram de verdade. Você tem uma série de heresias, contradições, mitos e problemas dentro dessa literatura deuterocanônica. Em Tobias 12, você aprende que esmolas são um método de salvação. A salvação aqui é definida claramente como salvação pelas obras. Você dá esmola e com a esmola você consegue a vida eterna. Você está comprando a vida eterna com atos de caridade, que vai em completa oposição não só à doutrina de justificação pela fé, e as obras estão sozinhas como um elemento para conquistar a salvação. Eita, na cabeça de um protestante sempre há oposição entre fé e obras, né? Este sempre foi um grande problema desde o início, né, da heresia protestante, né, da deformação protestante, né? Uma coisa não anula a outra de forma alguma, né? Mas esse livro de Tobias, vamos ver o que realmente diz o livro de Tobias. Vamos partir do capítulo 4, versículo 7 a 11. Dos teus bens, filho, dá esmola,
Não desvies o rosto de nenhum pobre, para que de ti não te desvies a face de Deus. Segundo o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá a esmola. Se tiveres pouco, não receeis da esmola desse pouco. Assim garante para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio, pois a esmola livra da morte e não deixa ir para as trevas. Tobias 4, 7 e 11. Boa coisa é a oração com o jejum, e o melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão longa vida. Tobias 12, 8. Primeiro de tudo, nós temos que perceber, se nós fizermos uma leitura atenta dessas duas passagens de Tobias, como já fizemos aqui, nós vamos observar que de maneira alguma, de modo algum, Tobias está dizendo que a justificação é somente por obras. Muito pelo contrário, o livro está ressaltando a importância, o valor das obras, a importância da caridade, a importância do amor, a importância de fazer boas ações, mas de modo algum está ensinando que a justificação é somente por obras. Inclusive, o livro de Tobias está em plena sintonia e de acordo com outros textos do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. O texto está elucidando o valor das obras. É essa a intenção do texto de Tobias. E outra coisa, não podemos pegar um texto descontextualizado, não podemos pegar um texto isolado da Sagrada Escritura. Esse é o grande perigo, e essa é a grande problemática protestante. Quando você pega um texto isolado da harmonia bíblica, de toda a conjuntura bíblica, você acaba caindo em erros grotescos como esse desse apologista protestante. Por exemplo, se você pegar Romanos, capítulo 2, versículo de 1 a 6, quando Paulo vai dizer o seguinte: mas pela tua obstinação e coração impenitente, vás acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Se você ficar só com esse texto aqui de Romanos, você vai dizer que a justificação, que a salvação virá, nós seremos retribuídos pelas nossas obras, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Na sequência eu vou trazer inúmeros textos, que falam sobre a questão das obras, mostrando assim que Tobias está em plena sintonia com as Sagradas Escrituras, e não está em desacordo, o texto isolado da Sagrada Escritura. Agora, a Igreja Católica, antes de existir o primeiro protestante, na verdade lá no início da Igreja, lá nos primeiros séculos, a Igreja já combatia o pelagianismo. Era uma heresia que dizia que nós podemos nos salvar, alcançar a salvação pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios esforços. Não precisaríamos da graça de Deus, que Jesus Cristo morreu para dar o exemplo. Claro que Jesus Cristo morreu para dar o exemplo, mas Ele também envia a sua graça. E nós católicos cremos, que o homem não é capaz de se salvar, não é capaz de se salvar por si mesmo. Jamais o homem é capaz de salvar a sua própria vida. Tudo é graça de Deus, é só pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Acreditamos que até a primeira tomada de consciência, a primeira decisão de fé, o primeiro passo que nós damos na fé, é Deus com sua graça que nos sustenta, É Deus que nos conduz para esse caminho de fé, é Deus que derrama sua graça no nosso coração para que nós possamos crer verdadeiramente. É Deus que opera na nossa vida. Claro que nós católicos, nós acreditamos que Deus opera, mas nós cooperamos com a graça de Deus. E nós cooperamos de que forma? Claro, com a nossa adesão, com a nossa aceitação, com o nosso sim a Deus, abraçando verdadeiramente essa fé em Cristo. Com relação às obras, nós vamos ver isso em várias passagens das Escrituras, a começar pelo Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, quando ele fala sobre o juízo final, ele ressalta o valor das obras também. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer que Deus colocará os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele vai dizer então: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Olha só o que Jesus Cristo relata: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e me deram de beber,
Eu estava estrangeiro, me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos doente, com fome, com sede? Enfim. E Jesus Cristo responde: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, aos pequeninos, foi a mim que fizeram. Neste texto, Jesus Cristo está ressaltando a importância das boas ações, das boas obras. E aqui ele está falando de salvação, está falando de juízo final. E aqueles que não praticam boas obras, Jesus Cristo também vai falar sobre a condenação. Não é à toa que Jesus Cristo vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta dizer eu tenho fé, né, se essa fé não me move a fazer boas obras, né? Por isso São Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Uma fé sem obra, nós podemos dizer que não salva, porque uma fé sem obra é morta. Então não há oposição, ambas são convergentes, né? As boas obras é que evidenciam a fé do cristão. O problema é o somente, não é o somente as obras, como também não é o somente a fé. Ambas são convergentes. Vamos então agora dar uma olhada em vários textos da Sagrada Escritura que estão em plena harmonia com o livro de Tobias. Eis porque, ó rei, aceita o meu conselho. Repara teus pecados pelas obras de justiça e tuas iniquidades pela prática da misericórdia para com os pobres, a fim de que se prolongue a tua segurança. O sonho torna-se realidade. Daniel 4, 24. Olha só essa passagem do livro do profeta Daniel, que ensina justamente, exatamente a mesma coisa que o livro de Tobias. O ódio provoca rixas, o amor encobre todos os delitos. Provérbios 10, versículo 12. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 20. Mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Portanto, qualquer um que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Marcos 9, 41. Você dá esmola e com a esmola você consegue a vida eterna. Você está comprando a vida eterna com atos de caridade. Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Lucas 11, 41. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tiago 2, 26. Então nós observamos que todas essas passagens citadas, elas estão em plena sintonia, em harmonia com o livro de Tobias. Então se você retira e desconsidera o livro de Tobias como um livro não canônico, ou até mesmo herético, como alguns protestantes chamam de heréticos, né? Então você tem que retirar inúmeros outros livros da Sagrada Escritura, começando pelos Evangelhos de Jesus Cristo, como já citamos aqui. Como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 5, né? Falando sobre as obras, vai dizer: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus Cristo está dizendo que as boas obras é um louvor a Deus. É só a gente observar o livro de Daniel, que nós acabamos de ler, né? O livro de Daniel está dizendo que as obras de caridade, as obras de misericórdia, de justiça, ela repara os pecados, perdoa os pecados. Isso está em plena sintonia com o livro de Tobias e com todo o Evangelho, como o próprio Jesus Cristo disse, né? Quando você der um copo de água a quem tem sede, é a mim que você está dando. O próprio Jesus Cristo está citando isso. Então não há oposição. O que realmente nos salva é uma obra chamada fé, né? Que aqui está a grande questão. A fé é uma obra, até mesmo porque a fé, o crer, é um verbo de ação. É preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer algo. A fé não é um simples sentimento de confiança, como falsamente alguns acreditam. A fé é uma ação. Nem fé sem obra e nem obra sem fé, mas uma única grande obra na unidade, coerente, de uma grande caminhada espiritual. Essa obra se chama fé.
Então a igreja, ela crê no todo. Nós não somos protestantes que acreditam numa parte das escrituras e rejeitam a outra. A sola fide é isso. A sola fide é acreditar em textos da Sagrada Escritura e excluir outros textos, né? Nós acreditamos no todo, por isso nós somos católicos, católicos, crê no todo, na verdade total. O protestantismo tem mania de aceitar meias verdades, ficar com meias verdades. Por isso são hereges, né? Até a própria palavra heresia, que vem do grego, né? Haireses, né? Significa preferir, escolher. Então escolhem os textos que eles querem, selecionam o que eles querem, em detrimento, rejeitam dos textos. Um texto extremamente importante, né, do Novo Testamento, que fala muito bem sobre isso, que não há oposição entre fé e obras, é um texto de Gálatas, né, de São Paulo, capítulo 5, versículo 6, onde vai dizer: estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Jesus Cristo, mas sim a fé que opera pela caridade. Olha só, aqui falando de fé e falando de obras, fé e caridade. O próprio São Paulo vai falar em Coríntios também, né, capítulo 13, versículo 13, vai dizer que por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade, o amor ao próximo, como Jesus Cristo vai falar no Evangelho. Então não há oposição entre fé e obras, né? Então toda a Sagrada Escritura ressalta a importância das boas obras. São Tiago, por exemplo, dizia: de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Tiago, o livro de Tiago, Lutero desconsiderava, chamava de carta de palha, né? Nesse mesmo capítulo, São Tiago vai dizer: queres ver, ó homem vã, como a fé sem obra é estéril? Aí ele vai citar o exemplo de Abraão. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu sacrifício sobre o altar? Vedes como a fé coopera com as suas obras e era completada por elas. Citando o grande exemplo de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, né? Considerado o pai da fé, e Tiago vai dizer: vê como a fé coopera com as suas obras e era completada por elas, né? Então uma fé sem obra é morta. Esse é o tema de Tiago. Aí ele vai dizer: assim se cumpre a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi dito em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido o mensageiro e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morta, assim também a fé sem a obra é morta. Então aqui ele está ressaltando a importância da fé e das obras, não está excluindo, não há oposição. Então ele está citando aqui dois exemplos, né, de um profeta, Abraão, pai da fé, e de Raabe. Dois exemplos, né, de pessoas de fé que provaram a sua fé pelas suas obras. Tem também outros textos da Sagrada Escritura que nos falam da importância das obras, né, como nos ensina no livro do Apocalipse, né, que seremos julgados segundo as nossas obras. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12, 13. Será que o livro do Apocalipse também tinha que ser retirado e desconsiderado como não canônico? Talvez foi por isso que o pai do protestantismo, Martim Lutero, também rejeitava o livro do Apocalipse, né? Considerava como menos autoritativo, né? De segunda categoria e até mesmo não canônico, assim como ele rejeitou Tiago. Então, se isso for critério para a invalidação da canonização do livro de Tobias, nós temos que retirar os evangelhos, nós temos que tirar Daniel, nós temos que tirar Apocalipse, Tiago, enfim, e inúmeros outros livros, até mesmo Romanos, como já citei aqui, que diz que seremos julgados pelas nossas obras. Ainda no livro de Tobias, no capítulo 6, você tem um anjo ensinando exorcismos e cura através de coisas mágicas. Você tem magia para expulsar demônio aqui. Tripa de peixe assada para tirar demônio. Isso é uma coisa que está sendo ensinada no livro apócrifo. O que está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. Aqui o teólogo protestante vai cometer um erro gravíssimo, né? Vai utilizar o ensinamento do Novo Testamento, aqui no caso é o exorcismo em nome de Jesus, para tentar desqualificar uma prática do Antigo Testamento. Quantos ensinamentos do Antigo Testamento vão ganhar um novo sentido a partir
a luz do Novo Testamento, a luz de Jesus Cristo, a luz do evento de Cristo, né? Quantas leis, normas, práticas, rituais, ensinamentos do Antigo Testamento que, com a vinda do Messias, vão ganhar um novo sentido ou até mesmo ser abolidas. Um exemplo que nós podemos dar é os sacrifícios no templo, né? A partir de Cristo, isso vai cessar os sacrifícios, né? Porque isso apontava para o Cristo. Então, esse argumento desse teólogo chega a ser argumento de ateu. É assim que as pessoas céticas, ateus, utilizam a Sagrada Escritura, confrontar texto com texto, né? Tentar apresentar supostas contradições entre textos da Sagrada Escritura, sobretudo comparando o Novo com o Antigo. Mas nós vamos mostrar na nossa reflexão que existem outras formas que a Bíblia apresenta de exorcismo, até mesmo no Novo Testamento, outras formas de exorcismo que não necessariamente se utilizando o nome de Jesus. Você tem magia para expulsar demônio aqui. Tripa de peixe assada para tirar demônio. Isso é uma coisa que está sendo ensinada no livro apócrifo. O que está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Tobias 6, 8. Tobias, então, lembrou-se das palavras de Rafael, e retirou da sua bolsa o coração e o fígado do peixe, e os colocou sobre as brasas do incenso. O odor do peixe manteve à distância o demônio, que fugiu para a região mais remota do Egito. Rafael foi até lá, prendeu-o e logo voltou. Tobias 8, de 1 a 3. Está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. Então, esse argumento desse teólogo protestante entra em contradição com a própria Bíblia, né? Porque ela apresenta esses relatos, né? Por exemplo, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 11 a 12, onde nós vemos ali Paulo, quando os lenços de Paulo, né, tocava no corpo dessa pessoa. Aqueles lenços que tocaram no corpo de Paulo, tocava no corpo do possesso, os espíritos maus saíam. O que está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. Então nós vemos aqui a prática de um exorcismo a partir da relíquia. A relíquia de Paulo, os lenços de Paulo. Também Davi, no Antigo Testamento, nós vemos o texto que Davi ele expulsa o demônio através de simplesmente tocando uma harpa. Veja só. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tomava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. No Antigo Testamento. Nós temos aqui dois exemplos aqui. Antigo e Novo Testamento. Você tem magia para expulsar demônio aqui. O que está em completa oposição ao que você encontra no Novo Testamento sobre o modo como demônios são expulsos na autoridade de Jesus, com jejum e com oração. Então esse argumento não passa de uma falácia. Nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, em momento algum se usa o nome de Jesus para expulsar os demônios, né? Tanto do Antigo Testamento, o caso de Davi, como aqui o caso de Paulo. Então, outra coisa que tem que ser notado, como já falei, é que o livro de Tobias ele é do Antigo Testamento. Então não teria como qualquer um dos profetas do Antigo Testamento utilizar o nome de Jesus, né, para expulsar demônios, sendo que Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Então é até cômico esse tipo de argumento, né? Até engraçado esse tipo de argumento. Mas aqui a questão do livro de Tobias, que nós só vamos observar, aí a forma narrativa, a forma de narrar o fato, é para ocultar a presença do anjo Rafael. Quem realmente expulsa o demônio é a presença do anjo Rafael. O demônio percebeu a presença do anjo Rafael. Inclusive o anjo Rafael que prendeu o demônio, né? Isso fica muito claro nesse texto, né? Não é simplesmente o odor do peixe, né? A fumaça do peixe, o argumento do peixe era simplesmente para ocultar a ação do anjo Rafael. Nós vamos observar que depois, no final do livro, ele vai mostrar que era ele que agia por trás de tudo aquilo. Foi ele que curou, foi ele que expulsou, foi ele que prendeu o demônio. Nós poderíamos até usar o exemplo da passagem onde Moisés ele cura as pessoas através da serpente de bronze, né? Não é a serpente que cura em si, um pedaço de metal que cura, um pedaço de bronze, mas justamente foi o modo que Deus encontrou para curar aquelas pessoas. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze era curado.
Claro que quem fez o milagre foi Deus que realizou, né? Foi Deus que realizou. Mesmo assim, o texto vai dizer que tinha necessário olhar para a serpente de bronze para ser curado. Assim, foi necessário Tobias também tomar uma atitude de colocar os peixes na brasas para receber a cura. Os protestantes vão dizer, mas a serpente prefigurava o Cristo, né? Aqui no livro de Tobias, muitos teólogos vão dizer também a mesma coisa, interpretar da seguinte forma, que o peixe é uma prefiguração do próprio Cristo. Pelo menos nós deveríamos saber que o primeiro símbolo utilizado pelos cristãos era justamente o peixe. O peixe era símbolo do Cristo, né? Os primeiros cristãos, eles representavam o Cristo como peixe, né? Que é o ictus, né? Então essa palavra ictus, peixe em grego, é o acrônimo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então nós temos em Tobias os significados, né? O coração, por exemplo, do peixe, o coração do peixe simboliza o amor de Cristo. As brasas em que o coração é queimado vai simbolizar o fogo do Espírito Santo. E a fumaça que afugenta o demônio simboliza a fumaça do incenso, da qual o sumo sacerdote, né, incensa a arca da antiga aliança. Prefigura assim a mediação de Cristo, né, nosso único sacerdote da nova e eterna aliança, o qual incensa o altar celestial. E o fel simboliza o Evangelho de Cristo, sendo amargo, mas livra-nos de todo mal. Então, como já falamos, não existe erro nessa passagem de Tobias, né? Quem erra é quem interpreta a passagem de forma equivocada, de forma isolada da Sagrada Escritura, quando você já vai com a intenção de distorcer o texto. Esse é o grande problema. O livro de Tobias está em perfeita harmonia com as demais escrituras. Ainda no livro de Tobias, no capítulo 6, você tem um anjo ensinando exorcismos e cura através de coisas mágicas. A outra questão em jogo também é a cura, né, do pai de Tobias, né, através do fel do peixe, né, que o anjo mandou guardar para curar a cegueira de seu pai. E eles vão dizer que isso é magia, isso é curar através de magia. Mas se isso é magia, se curar a cegueira com o fel do peixe é uma magia para alguns teólogos protestantes, né? O que dizer de Isaías, né? Isaías relata uma cura através de cataplasma de figos. Vamos ler o texto. Isaías disse então, que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Isaías 38, 21. Então nesse texto aqui nós temos Isaías recomendando o uso de cataplasma de figos para curar, para aplicar sobre uma úlcera, e assim o rei Ezequias ficaria curado. Nós temos aí inúmeras outras passagens da Sagrada Escritura onde falam sobre essas espécies de curas. Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus Cristo faz uma cura através de saliva misturado com argila, com barro, né? Jesus Cristo faz aquela mistura da saliva com o barro, coloca nos olhos do cego, né? E o cego vai ficar curado, né? Através daquela saliva ou aquele barro. Será que isso também seria um uso de magia? Nós não temos nenhum outro texto da Sagrada Escritura onde fala que o barro se curaria da cegueira. A ciência não comprova isso de forma alguma. Não existe dado científico nenhum que saliva e barro cura a cegueira, né? Ainda mais cegueira de nascença. Tiago também, ele dá instruções para usar óleo na cura de enfermos. No livro de Números, por exemplo, Moisés que cura através de uma serpente de bronze. As pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Será que isso também não é magia? Será que isso não faz esses livros também menos canônicos do que os outros, né? Então isso é uma argumentação totalmente furada, acusar o livro de Tobias de cura através de magia. Por exemplo, nós temos no livro dos Reis, né, segundo os Reis, um morto ressuscitado pelos ossos do profeta Eliseu. Enfim, nós temos inúmeras curas na Sagrada Escritura de forma muito inusitada, né? Nem por isso esses livros deixaram de ser canônicos ou de receber a sua canonicidade da igreja. Muito pelo contrário. Aí mostra a eficácia do poder de Deus. Deus que age de várias formas, né? Então nada disso é magia, e são as formas extraordinárias que Deus utiliza para demonstrar o seu poder. Então nós temos muitos exemplos na Sagrada Escritura. Por exemplo, o leproso Naamã, onde o profeta manda ele tomar banho no rio Jordão, e só porque ele tomou banho no rio Jordão ele foi curado. Então não tem como você excluir o livro de Tobias por esta razão. Não tem como, é apenas falácia. Então existem essas inúmeras passagens da Sagrada Escritura que estão em plena sintonia com o livro de Tobias. Então aqui não é magia, é Deus que faz o milagre. Assim como a sombra de Pedro passava e curava as pessoas, né? Deus que agia através dos lenços de Paulo.
enfim. Por exemplo, em Tobias 5, a gente tem um anjo que mente. O anjo Rafael mente sobre a sua família, sobre o seu nome, para que o outro cara não tenha problema. Você tem um anjo que está claramente dizendo uma mentira, um ser impecável contando inverdades. O anjo respondeu: que é que procuras? A raça do teu servo, ou o próprio servo para acompanhar o teu filho? Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobite. Rogo-te que não me queiras mal, por ter querido conhecer a tua origem. Tobias 5, 17, 19. Então, será que o anjo Rafael mentiu, né? Ou ele simplesmente omitiu? Por exemplo, em Tobias 5, a gente tem um anjo que mente. Porque nós temos também Juízes, no capítulo 6, de 20 a 22, você pode ler na sua Bíblia, que um anjo do Senhor, ele omite, né? Ele finge ser um ser humano. E somente quando ele desaparece é que Gideão ele vai perceber que se tratava de um anjo do Senhor. Então aqui nós temos aqui um anjo omitindo a sua origem celestial. Aqui no livro de Tobias, nós já falamos que a intenção do arcanjo Rafael, do anjo Rafael, é omitir a sua natureza angelical. A gente observa isso muito bem, que ele só vai revelar no capítulo 12. Então, no capítulo 12, nós temos lá o anjo Rafael revelando quem realmente ele era. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar, mas porque era agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Tobias 12. Então nós temos aqui nessa passagem onde a acusação de mentira é pura falácia, né? Porque nesse capítulo aqui ele está apenas omitindo a sua origem celestial, assim como existe em inúmeras passagens na Sagrada Escritura, como já citei. Isso também é constatado no livro de Gênesis, no capítulo 19, de 1 a 3. Por exemplo, no caso de Ló, né? Quando os anjos se passam por homens, né? No capítulo 19, de 1 a 3 do livro do Gênesis, né? Então existe várias passagens onde os anjos, né? Algumas vezes eles omitem a sua origem celestial. Mas qual foi a informação que o anjo Rafael trouxe ao pai de Tobias, né? Ele vai dar um nome, né? E era exatamente o nome demonstrativo de sua qualidade. Então, segundo o próprio nome fornecido pelo anjo Rafael ao pai de Tobias, demonstra exatamente, né, a sua qualidade, né? Por exemplo, o nome Azarias significa o Senhor ajudou. E o que o anjo veio fazer? Qual era a missão do anjo? É justamente ajudar, né? Ajudar, enviado por Deus Pai para ajudar Tobias em sua missão. E Ananias significa também o Senhor tem sido misericordioso. Então é justamente isso, o Senhor estendeu sua misericórdia, atendeu o pedido de Tobias, atendeu o pedido de Sara. Então todo o livro narra isso. Então não existe motivo algum, né, para a exclusão desse livro de Tobias por esta razão. Até mesmo porque na Sagrada Escritura nós temos textos, né, que falam sobre essa questão aí. Se realmente isso fosse um relato para se desconsiderar como canônico o livro de Tobias, olha só este texto, né, esse texto de Primeiros Reis. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. É isso, replicou o Senhor. Conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas é a tua perda que o Senhor decretou. Primeiros Reis 22, 21 e 23. Então nesse texto aqui de Primeiros Reis, né, 22, 21 a 23, nós temos claramente o anjo, né, dando a sugestão para mentir, para colocar um espírito de mentira na boca dos profetas, né? E o Senhor consentindo, né, que esse espírito de mentira fosse colocado na boca dos profetas, né? Então nós vemos aqui, então nesse caso, teríamos que excluir também Primeiros Reis. Por exemplo, em Tobias 5, a gente tem um anjo que mente. Então por trás dessa perseguição contra o livro de Tobias é simplesmente o desejo de excluir esse livro. Por que não usar o mesmo critério, né, para o livro de Primeiros Reis, né?
Então nós observamos que é simplesmente o desejo realmente de excluir esse livro da Sagrada Escritura. Porque em 1 Reis nós temos aqui um anjo sugerindo, né, a mentira, né? E no livro de Tobias, muito pelo contrário, apenas ele omitiu o seu nome. E vai revelar isso nos capítulos posteriores, no caso o capítulo 12. Então nesse texto de 1 Reis, né, nós temos o próprio Deus que manda o espírito de mentira na boca dos profetas, né? E se a gente olhar para a Sagrada Escritura, nós vamos observar que existem inúmeras passagens, né, onde nós temos grandes profetas, personagens do Antigo Testamento, né, que omitiram, né, que mentiram, né, mesmo assim foram abençoados por Deus. No caso aqui, Abraão, né, ele mentiu dizendo que sua mulher, Sara, né, era sua irmã. Para que ele fez isso? Para livrar sua pele, né? Em Gênesis capítulo 20, no versículo 2, nós temos isso, né? Jacó também. Jacó, ele roubou a bênção de Saul. Ele mentiu, se passando como primogênito, né? E mesmo assim Deus o abençoou, né? Gênesis 27, 19. Nós vemos Deus beneficiando as parteiras, né, que mentiram ao faraó para proteger Moisés, né? Nós temos isso, né? Nós temos a passagem da prostituta Raabe, né, que mentiu para os homens do rei de Jericó, justamente para proteger, né, os espiões israelitas, né? Eliseu, por exemplo, que mentiu para os sírios, né, guiando-os para a Samaria. Enfim, nós temos muitos textos da Sagrada Escritura onde se omite algumas coisas, onde até mesmo existe a mentira, né? Então, todos esses textos que eu acabei de trazer para vocês, onde existem essas passagens sobre a mentira, né, nenhuma dessas passagens eles foram julgados por isso. Mas a ação, né, a ação foi considerada como legítima dentro da Sagrada Escritura. É Deus que julga a intenção e o propósito dessa ação. E nenhum desses livros, né, foi recusado pelos protestantes por isso. Então observamos que não passa de uma perseguição contra um livro deuterocanônico, né? É simplesmente isso. Pois é, pessoal, teríamos muito mais para falar sobre o livro de Tobias, mas nós iremos ficar por aqui. Já está ficando um pouco extenso o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, espero ter contribuído, né, para essa reflexão. Nós iremos tratar sobre outros livros deuterocanônicos aqui do nosso canal. Forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.